E aí, meu rei? E Leleco, vamos falar do que hoje? Cara, o pessoal tá muito apreensivo com a eleição, tanto municipal no Brasil, quanto a eleição nos Estados Unidos. O que você acha da gente falar um pouco e desmistificar um pouco desse assunto? Vamos lá, senta ali que a gente troca uma ideia. Claro. Leleco, você me perguntou aqui sobre eleições americanas, né? Que essa pauta tem tirado o sono de muita gente. De fato, esse acontecimento, ou seja, esse evento, move sim o ponteiro a nível global. Obviamente, não tão profundo quanto nós acabamos de ter as eleições municipais aqui no Brasil. Também mexe o nosso ponteiro doméstico. No entanto, o ponteiro mais sistêmico global, as eleições americanas, tem mais representatividade. E aí você acabou de me falar que tem muita gente preocupada com isso, muita gente sem saber o que fazer. A minha dica, a minha sugestão sempre é, nas dificuldades, retome ao fundamento. E quais são os fundamentos básicos de uma carteira de investimento, Lucas? Principalmente um momento de muitas dúvidas, de talvez risco, talvez volatilidade, talvez incertezas, coisas que o nosso mundo nos últimos anos tem tido frequentemente. E é válido sim a gente se proteger. Então, hoje eu quero te contar algumas alternativas de como você se proteger e fazer com que o seu barquinho passe por toda essa tempestade inteiro. Obviamente, em alguns momentos ele pode ir mais rápido, outros momentos ele pode ir mais devagar, mas o meu intuito aqui em trocar essa ideia contigo é fazer com que você saia do começo, ultrapasse todos os efeitos a níveis domésticos e internacionais e chegue lá na frente de forma ilibada. Ou seja, você é investidor. Eu quero que você tenha um portfólio que vai ter uma volatilidade de acordo com o teu perfil, mas que você chegue vivo no final de tudo isso, porque o mais interessante não é ganhar de goleada um jogo, mas sim a gente ganhar o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de pontos corridos. O campeonato que a gente joga aqui, meus amigos, é um campeonato longo, ou seja, é importante você ter um portfólio que ele tenha resiliência no longo prazo para surfar tudo isso e estar lá na frente bem. Anos vamos muito bem, anos não tão bem, mas sobretudo a gente vai chegar lá. E como a gente vai fazer isso? Como a gente vai chegar lá? Eu costumo trazer muito exemplo aqui do time de futebol e você é um técnico novo e a sua carteira é o seu time, você tem ali os seus jogadores. Primeira coisa que, a meu ver, um técnico deveria fazer é alinhar a sua zaga. Com uma zaga robusta, uma zaga bem feita, uma zaga bem alocada, treinada, depois disso você coloca o meio de campo. E depois o meio de campo também com sinergia com os zagueiros, você vai lá e coloca os atacantes. São os atacantes que vão fazer gol. Com esse time estruturado, uma zaga bem feita e os volantes ali bem colocados, bem estruturados, você tem a certeza que pelo menos chocolate você não vai tomar. Se você vai ganhar de 1-0 ou 2-0, não sei, é uma outra questão. Mas o meu objetivo aqui hoje é trazer para você como não tomar 5-0 no primeiro jogo. Até porque, se você tomar 5-0 no primeiro jogo, corre um grande risco de você, técnico, ser demitido do seu time. E não tem mistério nenhum que aqui para montar o nosso time, os zagueiros são os ativos de renda fixa. Lucas, mas quantos ativos de renda fixa eu tenho? Quais são as possibilidades de ativos na renda fixa que eu posso ter? E aí, essa é a pauta que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. Como é que a gente vai escolher um defensor para o nosso time? Quando eu comecei na minha carreira como assessor de investimentos, há 10 anos atrás, eu perguntava para as pessoas, possíveis clientes, qual é o investimento mais seguro da nossa economia? E as pessoas me respondiam poupança. Pô, tá de brincadeira, né? Hoje em dia, em 2024, todo mundo já sabe que o título mais conservador da economia é o título público. Porque quando você empresta dinheiro para o governo tem uma casa que se chama Casa da Moeda. Quem assistiu a Casa de Papel aqui sabe, viu o pessoal imprimindo dinheiro lá. O governo ele nunca vai ser inadimplente com você. Logo, o título público brasileiro é o título mais conservador do Brasil. E o título público americano? Esse é o investimento mais seguro do mundo. Por quê, Lucas? Porque os Estados Unidos é a maior economia, a maior PIB global, logo o título que o governo americano emite é o título que possui maior lastro, robustez e garantia. Pronto, já falamos aqui quais são os zagueirões, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. E aí eu quero contar aqui para vocês também, para a gente continuar compondo o nosso time de defensores, quais são algumas outras alternativas. E esse é muito comentado, o mercado inteiro conhece, só que eu quero trazer e reforçar que é utilizar ativos cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito.
Fundo garantidor de crédito, muita gente acha que é o governo garantindo. Não é. O Fundo Garantidor de Crédito é uma instituição privada que um percentual bem pequenininho de todo o dinheiro que passa entre CDBs, LCIs e LCAs vai para esse fundo, que ele funciona como se fosse um seguro, um multirão que todos os bancos do Brasil pagam esse seguro. E caso algum desses bancos no meio do caminho vier a ter algum problema, esse fundo vai lá e vai garantir para o investidor toda a quantia que ele tinha investido nesse banco, com teto até R$250 mil. Por isso, sempre que você for usar algum investimento bancário, é importante sim respeitar o limite do fundo garantidor de crédito, alocando ali na casa de 150, 200, porque a gente também tem que pensar, esse investimento terá rentabilidade e a rentabilidade não poderia extrapolar o fundo garantidor de crédito. Ah, Lucas, então você está me dizendo que um banco vai quebrar? Não estou te falando isso, pelo amor de Deus. O que eu estou te dando são garantias para que você possa descansar à noite com a sua cabecinha no travesseiro, bem tranquilo, ter um sono sossegado e que você tem garantia tanto da própria instituição quanto desse fundo garantidor de crédito que não é do governo. É um fundo privado. Obviamente, se nós emprestarmos nosso dinheiro para bancos pequenos e médios, a taxa que esse banco deve oferecer é maior. E, obviamente, se nós emprestarmos nosso dinheiro para bancos maiores, que é o caso dos 4 ou 5 grandões que nós temos aqui no mercado brasileiro, a taxa que ele vai te pagar proporcionalmente vai ser menor, porque ele possui maiores garantias. Lucas, então o que eu devo fazer? Eu devo fazer uma carteira com um monte de banco pequenininho, respeitando o fundo garantidor de crédito? Ou devo colocar o meu dinheiro todo em um bancão? Nenhum, nem outro. Por que não os dois? Por que não a diversificação? Até mesmo dentro dos zagueiros, dentro dos defensores ali do nosso portfólio, da nossa carteira. CDB, LC, LCI, LCA, são ativos que têm a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. E eu não quero te explicar aqui, na vírgula, o que significa o certificado de depósito bancário, qual que é o lastro dele, porque o objetivo desse vídeo é te passar o conceito, te passar a ideia de como você montar um portfólio e talvez como você vai escolher um emissor em um momento de dificuldade e um momento de oportunidade. Depende do ângulo. Né? Então, obviamente, você sempre vai poder contar com a ajuda do teu assessor de investimentos para descobrir se é melhor uma LCI, o período, prazo e por aí vai. Então vem cá, saindo um pouquinho do título público, que a garantia é o governo, saindo também dos títulos bancários, que a garantia é fundo garantidor de crédito e também o emissor, claro, o banco. E aí nós vamos adentrar no mundo dos títulos privados. Aqui você não tem garantia de nenhum papai, ninguém vai passar a mãozinha na sua cabeça e vai garantir por você ali. E aí, por isso, a gente contar com vários especialistas para ajudar a gente a avaliar esse investimento. Obviamente, respeitando o teu perfil de investidor, prazo, rates e por aí vai. E quais ativos são esses, Lucas? São os famosos CRIs, CRAs e debêntures. O que é um CRI? Certificado de Recebível Imobiliário. Inclusive, nós acabamos de subir um vídeo sobre isso, falando na vírgula o que é isso. Você vai encontrar o link em algum lugar aqui dessa tela, você é meu convidado para clicar lá e aprofundar ali nessa pauta. Mas em resumo, são empresas que têm lastro em imóveis, operações garantidas por algum lastro em imóveis, operações imobiliárias. O que é um CRA? Por sua vez, certificado de recebíveis do agronegócio, operações cujas suas garantias ou lastros estão no agro, fazendas. E debêntures, usada para energia, usadas para estrutura ou simplesmente para fluxo de caixa de algumas empresas. Nessa área, pessoal, CRI, CRA e debênture, a gente tem que avaliar muito o tamanho do emissor, a capacidade de pagamento dele, o rating, que é a avaliação do crédito, ou seja, o quão esse emissor é bom e gera caixa para me devolver essa dívida. Porque vocês concordam comigo? Uma renda fixa nada mais é do que você emprestar o dinheiro para alguém. Você empresta o dinheiro para aquela empresa trabalha com aquele dinheiro e te paga com uma taxa de juros pré-acordada. Correto? Só que no Tesouro, que eu falei anteriormente, no título público e nos ativos bancários, a gente tinha até um papai ali fazendo sua garantia. Agora a gente não tem mais essa figura. E é por isso que nós precisamos sim de auxílio profissional para monitorar a qualidade dessas empresas. Porque é muito bacana você abrir a tela e em algum determinado momento você vê uma taxa extremamente gorda te oferecendo ali na tela. Você vai colocar todo o teu dinheiro ali? Não vai. Tem que diversificar. E qual o rating? Qual a avaliação dessa empresa? Empresas de rating, pessoal, são empresas que destinam suas atividades na avaliação da qualidade de outras. A Vale tem a sua avaliação, o Itaú tem a sua avaliação, a Petrobras tem a sua avaliação. E é legal falar que nós temos duas escalas.
a escala de rating nacional e a escala de rating internacional. E tá, Lucas, o que é rating? Mais uma vez, pessoal, a gente vai entrar na eterna sopa de letrinhas que o mercado financeiro nos coloca. Eu já falei de FGC, CRI, CRA, CDI, PCA, pré, pós, agora mais uma sopa de letrinhas para vocês. Quando a gente vê um ativo que ele tem 3 azões, nós chamamos aqui carinhosamente que esse ativo é um AAA. E o A a gente puxa ele do inglês, né? Porque essas agências são americanas e internacionais, então usa-se esse termo. É daí que vem uma empresa AAA, por aí vai. Tá? Então o 3 azões é a melhor avaliação que uma empresa pode ter. E quais são as empresas que avaliam elas? Tem as 3 principais que a gente segue à risca aqui, que é Fitch, Moody's e S&P. Tá, Lucas, mas essas agências de rating são confiáveis? A primeira agência de rating que foi fundada foi a Moody's. Ela foi fundada em 1909, ou seja, uma empresa centenária. Lucas, desde lá então ela sempre acertou. Sempre é uma palavra muito forte, mas ela tem um percentual de assertividade muito expressivo, que é quase de 100%. Obviamente, nós vemos que a economia muda, as coisas mudam, políticos mudam, temos crises, temos pandemias, temos uma série de fatores, tanto benéficos quanto maléficos, que vão fazendo com que a economia seja um ambiente vivo e suas mudanças vão acontecendo. Mas você ancorar a sua decisão numa agência de rating te traz muita assertividade, muito próximo do 100%, ou seja, é uma bela análise, é uma bela âncora, é uma bela fundamentação para a sua tomada de decisão. Bom, e agora eu quero trazer aqui para vocês o que é uma boa avaliação e o que é uma má avaliação. Eu trouxe aqui a minha colinha porque, embora nós tenhamos 3 agências de rating, elas divergem na nomenclatura, no entanto a avaliação é a mesma. Como a gente pode ver, os 3 azões ali, ou o AAA, nas 3 agências de rating, é de fato o melhor grau de investimento, é o suprassumo da qualidade de uma empresa, isso aí é o melhor que tem. Isso é o melhor que tem. Depois nós temos ali o AA+, depois um AA, e por aí vai, em empresas com boa qualidade. Legal? Depois a gente tem a galera do meio de tabela ali, entre o pessoal do BBB, né, os BBBs. Aquela turma ali, pessoal, ali a gente já tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Do BBB até o B, ele já começa a não ter um grau de avaliação tão boa, no entanto, ainda possuem o grau de investimento. Mas quando a gente passa a linha do BB-, as empresas deixam de ter o grau de investimento e elas têm um grau chamado de especulação. Ou seja, a partir daí, do BB, o CCC e o C, pessoal, é uma zona de cuidado. É aí que você vai avaliar os seus investimentos. Estou dizendo que nunca você poderia comprar um ativo ali nessa zona? Não, não estou dizendo que nunca. Até porque na economia a gente nunca pode falar nunca e nunca pode falar sempre, né? Então, o ponto é, se algum dia for alocar, dependendo da taxa de retorno, coloque 0,1% do seu patrimônio, 0,2% do seu patrimônio. Não se intimide em poupar diversificação. Usufrua da diversificação, utilize essa metodologia, essa possibilidade que uma plataforma aberta de investimento te dá para você diversificar. Não tenha vergonha de dar trabalho para o seu assessor de investimentos, colocando páginas e páginas de ativos para ele monitorar para vocês e para vocês monitorarem juntos. Obviamente, a maior parte do seu patrimônio deve estar concentrada naqueles ativos AAA, ou nos ativos com fundo garantidor de crédito, ou ativo com garantia do governo. Mas vale lembrar que hoje nós estamos falando de defesa, nós estamos falando de zagueiro. Então vamos combinar. Se você quer ser defensivo, vamos combinar entre o AAA e um A. São ótimos ratings. Aqui facilmente você vai ter empresas boas, de ótima qualidade, tanto nacionais ou internacionais, depende a escala que você vai utilizar ali para análise, mas se você segurar nesse âmbito aqui, com certeza você vai ter boas empresas. Dito tudo isso, Lucas, como é que eu faço a diversificação disso na prática? Bom, pessoal, a plataforma da XP hoje, todos os dias, às 10 da manhã, ela abre com uma porção de dezenas de bancos para você escolher entre CDB, LC e LCA e centenas de opções de títulos privados. Tudo isso na renda fixa.
E a grande mensagem que eu deixo para você aqui hoje, não se intimide em acionar teu assessor, a usufruir da plataforma da XP, que tem bastante coisa boa, tem bastante ativos bons, muita coisa legal, respeitando teu perfil de prazo, teu perfil de rating, teu perfil de investidor como um todo. No entanto, pessoal, diversifiquem. Por quê? Diversifique em setor, diversifique em economia, diversifique em moedas. Você pode até fazer operações de renda fixa, às vezes, em dólar. Mas, em resumo, falando de segurança, em momentos de incerteza, prefira estar em ativos atrelados a juros, que é Selic, que é CDI, ou a inflação. Até porque o ditado de que o Brasil é o país dos juros de que o Brasil também é o país da inflação é uma verdade que a gente já vem acompanhando há décadas. Ou seja, em momentos mais difíceis, dado que a pauta desse vídeo, né, como a gente pode se proteger, como a gente pode jogar na retranca, prefiro estar ou na inflação ou em juros. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Nós abordamos uma pauta de bastante incerteza, muita instabilidade, trazendo, portanto, muitas alternativas de renda fixa. Ou seja, estude rating, estude empresas, estude cenários, estude possibilidades. Conteúdo, informação, esse é o principal valor que a SVN pode trazer para você, que é nosso investidor. E se você curtiu, se você gostou, se inscreva aqui no nosso canal para receber mais conteúdo como esse. Até a próxima!